meus queridos! Oi, pessoal! Olá! Oi! Estamos aqui com convidados especiais hoje, com a Roberta e o Bernardo. E eles têm quase o mesmo tempo de Canadá que eu e o Dimitri, com a diferença que eles moraram em Montreal muitos anos. E a gente vai conversar sobre isso, sobre as diferenças entre Vancouver e Montreal e se eles preferem aqui ou lá. Olha aí, vamos ver. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar, roda a vinheta. Bom, mas e aí? Acho que o pessoal sempre nos pergunta, tá, mas Vancouver é melhor do que Montreal? Montreal é melhor, né? Por que vocês escolheram Montreal? Vocês chegaram em Montreal, né? Sim. Chegamos em Montreal. Então a história a gente começou, acho que foi similar ao de vocês o processo. A gente começou a pesquisar em 2007, 2008, mais ou menos, né? Aplicamos em 2009, recebemos o visto e migramos em junho de 2010. Desde o início, a gente pensava em Vancouver ou Montreal, tinha essa dúvida. E considerava bastante Vancouver pelo lado de ter outdoors, uma cidade bonita. Minha prima tinha morado aqui, tu ouvia coisas boas. Já tinha um... Tinha um histórico, apesar de nunca ter vindo para o Canadá. Ter viajado muito antes para outros lugares antes, mas nunca ter vindo para o Canadá. Importante lembrar que na época de vocês também não tinha recursos na internet, assim, era muito vago. É, eu acho Tinha que Canadá Diário? Não tinha Canadá Diário. A gente só Não descobriu tinha, quando- não tinha. Nós des- Eles descobrimos- são dos tempos antigos. Era descobrimos- Orkut, né? Era Orkut. O que tinha eram as comunidades do Orkut, que era emigrar para o Quebec, que era emigrar para Montreal, que você ajudava, tipo o Facebook, tinha o Yahoo Groups. Grupo do Airbus, a gente devia estar no mesmo grupo da Exatamente. mesma época, Immigration. provavelmente. Exatamente. Aí tinha muito documento, o pessoal se ajudava a preparar o dossiê, Aham. enfim, toda aquela história. Mas aí quando a gente viu o processo do Quebec, que era bem aberto, o sistema de pontuação a gente aplicou no site, dava pontuação, né? Eu já falava inglês e francês, a Roberta tinha uma base também, e a gente era casado, tinha vários pontos, era abaixo de 35 anos os dois dos pontos, a gente passava, né? Aí resolvemos aplicar para o Quebec. Peraí, então assim, resumindo, foi mais pela facilidade. Não, e o detalhe do francês aí. É, na O exatamente. forma. francês era muito importante, dava muito ponto também. A gente, na verdade, nem chegou a olhar o processo como seria para Vancouver. A gente não olhou, no caso era o processo federal, né, que a gente falava. tinha A um gente processo olhou o também. processo A gente do fez. Quebec, vocês fizeram federal, né? É. A gente pensou no processo do Quebec porque foi o que a gente viu e assim, naquela época, né, o pessoal do Canadá, né, do governo do Canadá saía daqui para ir lá para chamar os brasileiros, né, venham ao Canadá. Faziam palestras, Então né? tinham muitas palestras naquela época e a gente foi para uma dessas palestras, né? E aí foi o momento que a gente pensou em ir para Quebec. Na verdade, a gente nem sabia que existia um processo federal antes disso tudo, né? E no próprio Então, a grupo gente de fez pro Orkut, Quebec. quando a gente pesquisava, já diziam, né? Muita gente falava que você vai fazer o processo do Quebec, mas depois você vai ter o visto federal. Então, na verdade, você pode ir para qualquer lugar. Sim. Aí tinha toda aquela discussão ética dos brasileiros. Tentar você fez entrar pro Montreal exatamente, pra que depois... muita gente fez. Aí eu não vou entrar nisso, cada um tem Mas sua assim, opinião. na época, Bernardo já falava francês e já falava inglês também. Então a gente já tinha uma pontuação muito boa nisso. E a gente conhecia Por isso gente... que a gente decidiu ir pra lá, E né? conhecia algumas pessoas que estavam indo para Montreal, falavam muito bem também. Era outra cidade que muita gente já tinha ouvido falar, né? Bem interessante. Então a gente falou, vamos fazer pelo Montreal. E no meio do processo, a gente conversando entre a gente, quer saber, custo de vida é mais barato, tem oportunidade de emprego, já tem o francês. Vamos começar para Eu Montreal. não tinha nada, né? Vamos começar Bonjour. pra Nem isso, né? Fiz um curso Oui, intensivão né? lá na Glória, em Salvador. Mas enfim, E também, assim, tinha aquela questão ética, né? Que a gente fez um processo pelo Quebec. você meio que assina o Então, documento. isso tem pra mim muita ação. pesou muito na decisão. O Bernardo falava, vamos pra Vancouver. Eu falava, não, a gente fez o processo pro Quebec, agora a gente vai pro Quebec. Mas Né? você Teve tinha a que ficar questão um tempo ética lá, também. não? Não, Não necessariamente. Não? Mudou então, acho. Tinha um documento que você assinava. Tem uma intenção de ir para o Quebec. A intenção. 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 Né? De boa intenção. Muita gente fazia o processo, recebia o visto federal, tinha um ano para entrar, como vocês devem ter tudo. Aí ia para Toronto, ia para Vancouver direto. Muita gente Aí depende fez de cada isso, um. né? Acho que por isso então que devem ter mudado, eu acho. direto. Porque eu acho que hoje em dia mudaram. Não vamos nem entrar nesses detalhes aqui, mas eu exatamente, acredito que sim. Mas enfim, no final das contas a gente decidiu, né, botando tudo na balança, custo de vida, oportunidade de emprego, recomeço de vida, o que seria mais fácil no caso, né? E aí a gente decidiu ir para Montreal. Aí Né? moramos E 5 ficamos anos 5 lá. anos e 5 meses em Montreal. Foi um tempo maravilhoso. Ou seja, vocês estão... Olha que interessante, por isso que esse vídeo vai ser muito interessante, porque vocês ficaram exatamente ao mesmo tempo nos dois, né? Estamos há 4 agora a aqui, gente né? tá Quase 4 ao mesmo anos tempo. aqui, Ao né? mesmo tempo, O que vocês sentiam lá? Vamos falar lá em Montreal. Como ainda, era a né? vida lá? Como era a vida lá? Conta um pouquinho de como foi quando vocês chegaram. Tá, Então, você começa então. Tá.
Pra mim, assim, eu não falava absolutamente nada de francês, né? Então foi um desafio a mais, porque eu tinha que aprender, né? Como muita gente acaba vindo, não fala nenhuma língua. E aí eu fui fazer o curso de francês, né? Que naquela época a gente chamava de francização, Nossa, é verdade. E aí o governo pagava pra gente, né? Pagava pra mim, o Bernardo não fez isso, $400 por mês pra estudar a língua. Full time. Era tipo um salário. Uma bolsa. Era uma bolsa, né? Que eu fui pra universidade, pra UCAM, né? Muita gente deve conhecer. Cheio de brasileiros, cheio de E imigrantes, aí, bem legal, fiz várias amizades. então foi um tempo muito precioso, assim, eu estudei, fiz 2 níveis, né, que no tempo que eu estava esperando começar esse curso, eu fiz outro, não fiquei parada, e aí já entrei no nível 2, foram 8 meses de curso. Era o dia inteiro, né? Até 4 Era o horas da dia tarde. inteiro, era meu trabalho, né? Inclusive, antes, eu comecei a trabalhar no restaurante, você vê, né? Vida de imigrante é isso aí, a gente começa assim. Com certeza, teve todo tipo de E aí eu trabalho. comecei a trabalhar num restaurante brasileiro, servia, não entendia nada de francês, mas servia. Tem várias histórias. E aí, exatamente. Exatamente, sorrir e vai lá. Exatamente, né? Quando eu comecei a fazer o curso, eu decidi, não, esse vai ser meu emprego. Saí do restaurante, fui estudar. Eu estudava de 8 da manhã às 3:30 da tarde. Voltava pra casa, continuava estudando até 5 da tarde, todos os dias. Era uma imersão mesmo. Total. Então, com 1 ano eu já estava falando a língua. O francês evoluiu muito rápido. Tava com 8 meses quando eu acabei, eu falei, eu ainda preciso um pouco mais, eu preciso aprender a escrever direito. E aí eu fui para um curso escrito, só para fazer textos, né? E estudei mais 4 meses nesse curso preparatório só para isso. E aí, depois de 1 ano, eu tava falando tranquilamente, resolvendo tudo, minha vida totalmente independente lá na língua. Bom, então você, assim, pelo que a gente tá entendendo, vocês se adaptaram bem. Sim. lá. Foi super rápido. Vocês gostavam de lá? Muito. A gente chegou no verão, época dos festivais. Montreal Ai, no deve verão ser o máximo, então. Espetacular. Bacana. É uma De vibe, graça, né? Tudo de graça. De graça. né? Todos Então, os festivais, eles fecham uns 8 quarteirões ali no centro, na Praça des Arts, né? Palcos, e festival do circo, do teatro, da comédia. É outra de coisa. dois- Eu sei, é outra tudo. coisa. Essa parte da cultura, assim, É né, muito forte de lá. como é lá, que sempre me pegou, assim, Maravilhoso. né, porque isso é uma coisa que eu sinto Muito. muita falta aqui em Vancouver, né, apesar da beleza, tudo, né. Então eu sempre fui mais inclinada a essa cultura mais europeia, assim, né, e lá é muito forte, assim. E Tudo bem, mas eles vieram pra Vancouver. Eles estão em Vancouver eles aqui. vão explicar, ué. Diria lá, assim, ó. Então, vamos... Mas deixa eu só falar uma coisa, assim, a questão da adaptação, né, em Montreal. Eu vivi lá 5 anos e 5 meses, e durante 5 anos eu não tive carro, né, isso era um ponto muito positivo, porque o transporte público de lá é muito bom. Olha, Mesmo com a neve. Mesmo com a neve, Olha, tudo. Então, assim, isso é uma coisa que eu sinto muita falta aqui em Vancouver, né? Porque Até mais aqui a gente tarde, precisa de frequência carro. de ônibus, Né? Não é... metrô. Se você não mora, assim, downtown, Vancouver, É. provavelmente você vai precisar de um carro, né? Então... O que acontece que facilita em Montreal é o seguinte, a população é maior do que a de Vancouver, porém é muito mais concentrada, é uma ilha, né? Então fica todo mundo ao redor do Mont Royal ali no meio, então todo mundo ali. Então os ônibus circulam mais, até mais tarde, as ruas têm mais vida, tem mais gente nas ruas até tarde do que aqui, que é um lado muito positivo. Aqui a população também é grande, só que geograficamente dificulta muito, eu acho que nem é culpa do governo local, eu acho. Minha análise. Nem a cultura, né? É a cultura geografia. daqui. Você tem North Van, West Van, Burnaby, aí Coquitlam, Port Coquitlam, Surrey, Richmond, Lang. pra cobrir tudo É isso, né. difícil, mais espalhado. se espalha muito e é um esquema mais americanizado, né? Todo mundo de carro, mas aqueles isolados. Lá é mais concentrado num polo. Então facilita. E vocês moravam onde lá em Montreal? A gente morou, quando a gente chegou, a gente morou no Plateau, né? Que é o bairro francês, totalmente francês. Como se fosse a Vila Madalena. Vocês chegaram, né? Ou a Exatamente. Ipanema Ah, do Rio, a E Barra, aí, maravilhoso, né? Porque a gente fazia, imagina que Central, era restaurante, um astral, mercado. assim, uma energia tão boa da cidade que Tudo quando a eu chegava pé. da universidade, eu tinha que esperar o ônibus, né? Saía do metrô, esperava o ônibus pra ir pra casa, era tipo 2 minutos só dentro do ônibus, só que tava nevando muito, muita neve. Mesmo assim, eu preferia ir andando, porque a energia do lugar era tão surreal que eu andava 10 minutos na neve, porque aquilo me fazia muito Só bem É também. muito Ver, legal. Ou seja, a neve não era um empecilho. Não, eu acho que o ser humano se adapta. A questão do frio, sim, é ruim. A gente pode abordar isso, a gente vai chegar nesse ponto com certeza. Mas primeiro você se acostuma. E é tudo relativo.
quem mora hoje em dia em Edmonton acha Montreal moleza. E tem gente que morou aí ao mais, tem uns brasileiros que trabalham lá pra ganhar dinheiro. Qualquer coisa tá valendo. Bem, vai pra Noruega, vai feio. Vai morar dentro de uma geladeira, tá melhor. Tem gente que reclama muito de calor demais. Enfim, se você não tá assim, mas tá menos 15, você só vai sair pra trabalhar, você não precisa tanto. Você vai botar do lado de fora, 3 segundinhos, já tá no lugar tudo climatizado. Não precisa colocar tanta camada. Mas me irrita ver esse negócio de colocar muita roupa. É chato. Tira e põe. Com certeza. Bom, vamos lá. Quem prefere Montreal, Quebec ou quem prefere Vancouver, né? Vamos lá. A Roberta prefere Montreal. Eu prefiro Vancouver. O que é muito positivo aqui, recapitulando, né? Aqui não tem o frio tão intenso, sem dúvida. A temperatura sempre positiva, que é maravilhoso. Apesar de ter a chuva no inverno, que é o tempo de frio e neve. Aqui tá com chuva e mais, é positivo, eu prefiro. Não tem que falar francês obrigatoriamente. O outdoors, a cidade é linda, toda moderna, eu adoro. Questão de trilha, de natureza, praia, montanha. Eu amo essa parte, então pra mim me traz um lado muito bom. Que lá tem parques, mas não é a mesma coisa. Não tem montanha, vales, orca, urso, não tem. Então... Agora, o que é muito melhor lá? Eu acho que a amplitude térmica daqui é menos frio no inverno, mas é menos quente no verão. Então também, aqui, até o verão, tem uns dias que tá 22, tá com frio, tá batendo vento. O verão lá é Brasil. Pois é, então depende de cada um. Mas o verão lá é 35, maravilhoso, um chinelo, bermuda, verão. Você gosta do verão de 35? Eu gosto. Tá bom, então. Você pode ir pra praia, mergulhar na água, enfim... Piscina. Aí você depende de cada uma, pelo menos não tem um frio em nenhum momento. O verão é quente mesmo e o inverno é muito frio. A amplitude térmica é maior. É cultural, muito mais forte lá, nem compara. É o que a gente tava falando, a questão do transporte público, ter vida na cidade. Os restaurantes são mais baratos, o custo de vida é muito mais barato. Sem dúvida, é um lado negativo de Vancouver. É muito, muito caro. É aqui nem Toronto, pau a pau. Você acha que é muito mais caro? Muito mais caro. Tudo é mais caro. O seguro de carro é mais caro. O aluguel nem se fala, no mínimo 50% mais caro, tudo. Nossa. Você paga a saúde lá de graça, a daycare é agora a saúde vai $1,000. ser de graça aqui também. Vai ficar, a né? saúde, Lá é de graça, $7 por dia. Eu vou dar um bom tem ajuda exemplo. do governo pra tudo. Um bom exemplo, assim que a gente chegou aqui, né? O mesmo saco de espinafre que eu comprava lá, eu pagava $1. Aqui custava R$2,67. Supermercado, O mesmo. groceries lá é mais barato. Outra coisa, nosso seguro do carro, lá a gente pagava... Era 1/3 do que sei a gente lá, 70, pagava. aqui é 200 o mesmo carro. Nossa. Então, Aqui- assim, outro exemplo bom, Bernardo estava trabalhando e eu estudando na época. Depois de 2 anos a gente morando lá, né, em Montreal, a gente comprou nosso primeiro apartamento. Então, assim, Muito mais aqui não é acessível. assim, né? Mais Não é tão fácil. fácil. Teve assim, uma né? época que a gente tava, tipo, segundo ano lá, só eu trabalhava, Beto estudando, de salário de um só, na família. A gente viajava pra Europa todo ano. Tipo assim, Cancún, mais um ponto. Outra vantagem também. porque pega. A Viagem mais localização, barata né? do Brasil, mais perto. O fuso horário mais perto do Brasil, A outras vantagens. localização, Eu me sentia muito mais segura lá. Como mulher, né? Muito mais. Tipo assim, aqui eu não saio 2 horas da manhã sozinha, de jeito nenhum. Lá eu andava de bicicleta Mas 2 você não horas acha que da é manhã. impressão? Nossa. Você não acha que é impressão? Porque assim, eu sairia. Tranquilo. Eu não. Mas mulher, aqui é pra mais mim- escuro, é mais afastado. Lá você tá mais... Tem mais policiamento, eu Lá acho. tem mais gente. É porque lá você É. estava no centrão. Mesmo quando a gente morou, Não, a gente mas morou assim, em outros mesmo bairros também. a gente morou em outros bairros e... Você vê que eu tô tentando, né? Eu tô tentando puxar. E olha que eu defendo Vancouver. Mas nesse ponto lá é melhor. Assim, É muito eu mais acho que seguro. no geral eu prefiro Vancouver, mas esse ponto é melhor. Aqui eu não sei, né? Aqui a cultura é diferente. As pessoas dormem mais cedo, então à noite já não tá... Você não vê mais tanto movimento na Sem rua, dúvida. né? É verdade, a noite acaba rápido. Exatamente. É. E aí eu não me sinto tão segura, assim, andar no lugar escuro aqui jamais. Eu nunca vou entrar num lugar sozinha escuro. Lá eu não tinha isso, né? Eu gosto de dar exemplos, eu tava andando numa rua lá e tava chovendo muito. E eu tinha um guarda-chuva imenso, assim, né? Que tomava a rua inteira. E aí eu tava andando, isso devia ser o quê? Meia-noite, indo pra casa. E aí veio um cara e pegou uma carona no meu guarda-chuva. Olha só. E aí eu falei pra ele em francês, você tá me incomodando. Ele atravessou a rua correndo, entendeu? Eles Então respeitam muito assim, mais, eles lá de jeito nenhum, eles vão... A polícia tá tipo, sempre de olho. encostar Aí o cara em uma começa a falar mulher, francês, o cara entendeu? fala Isso francês, pra o cara muda mim- pro inglês na hora e É. impressionante. Nossa. Tem vários exemplos Então, bem legais eu me lá. sentia muito mais segura lá. Lá tem muita gente com problema de droga, do jeito que tem aqui, por Não, exemplo. de jeito menos, nenhum. Bem menos. O que a gente vê na Assim, rua, né? A Race, Lá não. tem. Mas assim, mas o que a muito gente vê lá não é... Aqui a gente vê, a droga que a gente vê aqui é a heroína, né? A metafetamina, Deve né? ter crack, deve ter Então, tudo, né? assim, é muito pesado, né? A gente não vê, morrendo, tipo, a né? Cracolândia. Daqui existe uma Cracolândia aqui em Vancouver. Lá em Montreal não tem, né? A gente não Porque vê. é famoso por ser um polo de atração, né? Por ser menos frio, todo mundo do Canadá e de outros vem pra cá, Exatamente. fica na rua aqui em É Victoria. diferente, né? assim, durante 5 anos, vamos dizer, 5 anos lá,
eu não falava de drogas como eu falo aqui, né? Aqui é uma preocupação constante, né? Você se preocupa lá. Exatamente. E lá a gente não falava sobre isso. Quando eu cheguei aqui foi um choque até, né? Eu falei, nossa, tanto tempo que eu não falo de drogas, né? E aqui toda hora a gente tá entrando nesse assunto e tal. Você quer ver um outro ponto que eu acho bem interessante? Eu acho a questão que a gente já puxou aqui no início, né? A questão da vibe. Tem uma coisa, é difícil de explicar isso em palavras, mas tipo assim, o povo é mais fanático com o esporte, então o canadiano tá ganhando, vai todo mundo pra... Eu acho que lá, pra mim, é um meio termo entre a cultura brasileira e a cultura norte-americana. Aqui em Vancouver é mais US. Aqui é muito americanizado demais, é consumo, compra, carro, todo mundo dentro de casa e mais frio. Lá você tá no meio do caminho, você não é tão largado e tão bagunça e tão cerveja na rua demais que nem o Brasil, mas também não é tão frio, cold quanto Vancouver. E eu tô achando que você tá gostando mais de Montreal. Eu tô defendendo mais Montreal. Eu amo Montreal. Eu tô achando também. Eu amo Montreal também. Eu acho que no geral, tudo, eu ainda prefiro Vancouver pelo outdoor e outros pontos. E o frio que me incomoda muito de lá. Mas esses são pontos positivos de Montreal, sem dúvida. Tipo, o time ganhou, vai todo mundo pra rua, uma bagunça. Os parques, você pode beber cerveja, aqui não pode, na praia. Tanto que você leva comida, não que você não come, você deixa ali um negócio. Então, assim, é mais informal. Os festivais aqui, o jazz, aqueles fecham, você tem que comprar cerveja, você tem que estar num bar. A Laura, tô com a minha filha, a gente não pode entrar, é um saco. Lá eles fecham 10 quarteirões, toma cerveja aí. Todo mundo... É que é uma cultura europeia, né? E é muito legal. Então tem muito mais... É uma cultura muito mais próxima da nossa, muito mais próxima da nossa. Então pra gente foi um meio termo. A gente já tinha um pouco da informalidade, da bagunça, muito latino, muito arab, muitos árabes. Aqui é mais asiático. A imigração é um pouco diferente. Apesar de ter de tudo, é o Canadá multicultural, lá tem tem muito mais latino do que aqui. Então a gente é mais, né, a gente é amigo de colombiano, mexicano lá, a galera super legal. A questão da cultura, que vocês gostam muito. O Bernardo gosta de coisas outdoor, né? Ele tá sempre fazendo trilha. Pra mim, assim, eu vou um final de semana, mas todo final de semana cansa. E fazer, né, sempre outdoor, coisa. Vamos fazer uma trilha todo final de semana, isso já não me interessa tanto, né? Tá, vocês estão falando coisa boa, e ficar embaixo de neve aqui, coberto aqui, com a neve até a cabeça. Conta a parte ruim, vai. Porque eu já tô com quase mudando. Eu também tô indo pra lá. Já. Isso, sem dúvida, isso é uma coisa muito ruim. A verdade é Montreal, vai chegando março, abril, você começa, vida, aí você curte pra caramba, 4 meses espetaculares, 5 meses. Aí quando chega o inverno, o problema do inverno, eu já falei isso várias vezes, é a minha opinião, não é que é muito frio. O pior de lá, e de várias outras cidades que são nessa latitude e por aí vai no mundo, é que é muito longo. Porque Nova York tem inverno frio pra caramba, Chicago também, mas é 3 meses. Você aguenta, você curte, é até bom ter 4 estações. Você curte primavera, as folhas caindo no outono, é tudo legal. O problema é que é muito longo. Chega uma hora que em março já tá caramba, esquentou um pouquinho. Aí você acha que vai, daqui a pouco outra tempestade de neve. Aí você fica todo mundo. É neve, né? É muita neve. Isso é ruim, ter que se vestir o tempo todo. Aí quem mora na rua, no platô, a gente tinha que desenterrar o carro. Era uma hora antes. Eu acho que isso é muito importante da gente também se conhecer, né? Porque assim, no caso aqui, eu não gosto do tempo escuro, né? Essa chuva e esse tempo nublado durante 4 meses, isso me irrita muito, né? E lá, apesar de ter a neve, é muito, muito azul. O céu tá sempre azul. Isso é uma coisa que a Roberta gostava mais. Então, é uma coisa que eu gosto mais. Ele prefere a chuva, eu prefiro o céu azul, entendeu? Não é que eu prefiro a chuva. Eu prefiro a chuva com 5, 10 positivo do que menos 15 e sol. Mas, enfim. Aqui, eu já falei rapidamente, a gente já falou rapidamente, mas acho que é bem interessante. Essa questão de muito consumo e preocupação com aparência e com o que você tem do que com você é. Em Montreal, a gente saía de pantufa, de pijama, eu já ouvi algumas pessoas falando aqui que também saem em Vancouver, mas eu acho que não é tanto quanto Montreal, na minha visão. Em Vancouver, em Montreal, ninguém tá nem aí pra como você se veste, quando não sei o que. A Roberta comentava isso sempre quando a gente se mudou pra Vancouver. Caramba, as coisas que eu ouvia no Brasil, quando eu não aguentava, eu tô ouvindo de novo. Mas peraí! Onde você comprou essa roupa? Ah, você tá tão bonita. Qual é o seu carro? Tipo assim, caramba. Coisa que o brasileiro tem. Eram algumas coisas do Brasil que incomodavam a gente. O Brasil é maravilhoso, a gente ama nossa pátria. A gente... Mas as coisas que incomodavam, tem isso de ruim. Saiu de lá por algum motivo, né? E isso era uma das coisas que incomodavam. Quanto dinheiro você tem? Você pode perguntar teu salário, quase. Comparado com Montreal, é que a gente compara ainda com o Brasil. A gente viu ali o meio termo que é muito mais tranquilo. A gente vê gente andando de pijama no metrô, por exemplo. Sim, mas não é como lá, né? Lá ninguém liga muito pra isso. É muito... É a cultura europeia, né? Como a gente fala. E assim, bem mais tranquilo. Como pra gente, o nosso ponto de referência já não foi o Brasil pra aqui, né? Já era Montreal pra aqui. Isso. Então tem esse ponto. E aí, quando a gente chegou aqui,
Eu falava pro Bernardo, gente, toda hora eu sinto como se eu tivesse voltado pro Brasil. Um step back. Olha! Toda hora eu sentia isso. O trânsito muito pesado, o estilo de vida das pessoas muito consumista, né? Muito trabalho. Exatamente, não é tão... muito trabalho. Lá, 5 horas não tem mais ninguém na empresa, exatamente. muito Então, lazer. É Europa, né? Aqui eles pensam exatamente. lazer, mas não é igual, é menos. Aqui Sério, é mais olha, a gente work. achando que aqui, hein? Comparado com o Brasil, aqui é muito mais Explodiu a tranquilo. cabeça. Mas lá é mais ainda, bem mais do que aqui. Muito mais. Nossa, explodiu a cabeça. Ó, vou falar mais uma coisa pra mim, um bom resumo do que é a diferença de mentalidade. Pra mim, a primeira pergunta que eles fazem, depois que eles te conhecem um tempinho, o canadense, o quebecois, que é um outro país quase, né? Eles querem, enfim, outra discussão. Mas a primeira pergunta que eles te fazem aqui é, where do you live? Aí já vão aí a pessoa fala, onde você mora, né? Mas, onde você mora. Em Surrey. Aí você quer dizer que é Surrey. Não interessa, já vão porque te já vão julgar te por onde julgar, você- já vão ver onde qual é o teu você poder de mora, né? consumo. Eles não falam abertamente nunca, mas é verdade. Eles estão te julgando qual é o teu carro, se você tem roupa, se você tem não sei o quê. Em Montreal, a primeira pergunta era, where do you come from? Então eles te julgam lá, isso é uma coisa que incomoda um pouco mais. Sotaque francês não é perfeito, eles te julgam pela nacionalidade, se é latina. Eles não vão falar isso abertamente, eu tô exagerando, estereotipando, mas no geral é assim. Lá eles perguntam de onde você nasceu e aqui eles perguntam onde você Onde mora. você- Então aqui eles não estão. Se você fala inglês meia boca aqui, você vai arrumar um emprego, bora, vem trabalhar com a gente. Ninguém vai te julgar muito por sotaque e falar inglês meia boca. Lá se você fala inglês francês mais ou menos, Já é jogado. já é julgado. Se é latina, eles já não te. Né? Isso eu tô generalizando. Tem gente que quebecois maravilhoso, tem gente daqui maravilhoso. Tô generalizando. Mas tudo que vocês estão falando é maravilhoso, mas isso, a gente ouve muito que lá o pessoal é preconceituoso. É mais preconceituoso que aqui. que Não, vocês isso é acharam? verdade. É verdade. Isso é Eu acho que talvez verdade, um pouco tá? mais com a questão Com do idioma, certeza. sua origem. Isso é certeza absoluta, assim, né? A gente, tipo, lá, se você não fala o francês bem, né, você já não é bem visto. Bom, mas assim, agora assim, no frigir dos ovos, por que vocês escolheram Vancouver? Vocês resolveram sair de Quebec pra vir pra Vancouver? Quando a gente mora lá, a gente acha que aqui é o melhor. Ah, Quando a gente assim, tá aqui... Queria voltar pro Brasil, porque lá tem shopping, Maracanã, assim, cerveja, a minha família, mas sempre você não vai Mas ter assim, tudo. a gente imaginava, né? O West Side, nossa, deve ser tudo de bom, né? Maravilhoso. Menos E não só frio. isso, a questão que Bernardo recebeu uma proposta para vir para aqui. E eu tinha acabado meu curso, né, de Dental Hygiene, que em algum momento a gente vai falar sobre isso. Um spoiler aqui. Vamos ter um vídeo exclusivo com o Roberto falando sobre essa área de, como é que chama? Higienização. Dental hygiene, Higiene. Você no Brasil, você é dentista, né? É. Como se fosse periodontia, traduzindo no Brasil seria a especialização em periodontia. Exatamente. Temos um vídeo sobre isso, não vamos falar nesse vídeo. Mas é mais um ponto que vai ser bombado e lá, aí- que aqui é melhor para a carreira dela. E aí a gente veio, porque Bernardo recebeu essa proposta de vir para aqui, né? Foi uma chance também da gente ver o outro lado do Canadá. Eu já tive sempre muito interesse, tipo, vamos experimentar. Foi a mesma coisa do Brasil. Aí não vai, Exatamente. vamos mudar para Vancouver para sempre. Vamos ver. E aí, nunca sabe. E quando eu pesquisei sobre a minha área aqui, também era muito boa, entendeu? Então aí a gente veio e deu super certo, Salário né? A gente maior, tá aqui, tá empregabilidade, super bem, talvez. né? Vamos entrar É isso aí. em detalhes sobre esse assunto em outro vídeo. Estamos aqui em Vancouver Muito e bom. gostamos muito, né? Então, Gostaram, né? Depois de Sim. ter... Então é aquela coisa, apesar de você preferir Montreal, você tá super feliz Sim, aqui. sim. E a mesma coisa, você, se tivesse que Sem voltar pra lá... A verdade é que a gente fica falando, parece que ou não gosta. Não, a gente não ama gosta. as duas cidades. As duas cidades são duas Verdade cidades é. do planeta inteiro, são duas cidades espetaculares de morar. Eu sempre a gente só falo tá assim entrando em que- detalhes, prós e contras. A gente- Mas é isso que o nosso objetivo do vídeo era entrar nos detalhes mesmo. Como New York, LA, San Diego. Eu sempre falo que a gente tem Paris, muita maravilhoso morar. oportunidade, né, de morar nas duas melhores cidades do Canadá. A verdade é exatamente, essa, né? maravilhoso. Então, Foi sensacional e a Roberta vai voltar aqui contando a experiência dela na área de dentista aqui no Canadá. Vai ser muito interessante também. E agora a gente quer a opinião de vocês. Vocês que tiveram a vivência, de repente vocês tiveram a vivência das duas cidades, das duas regiões, ou de repente a vivência em uma só. Comenta aí pra gente. O que vocês discordam, o que vocês concordam também. A gente quer a participação de vocês. E se quiserem saber mais também sobre vida em Montreal, vocês podem mandar as perguntas nos comentários que vocês podem responder. Pois é. Muito bom. não esquece de dar o like, hein? É isso aí. Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Comente. Divulgue. Se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho do YouTube para receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. Valeu e até a próxima. Até. Obrigada. pessoal. Tchau. Tchau.